Temos uma grande satisfação em termos hoje aqui o professor doutor João Carlos Brum Torres, que depois a professora Sônia fará a apresentação. Tem uma história que muito nos fascina e que tem muito a nos dizer hoje à noite para falar em temas sobre filosofia política. E queria dizer que esse ano, professor João Carlos, nós estamos comemorando os 15 anos de fundação do nosso PPG Filosofia, que foi criado em 2008, o doutorado começou em 2015. Então temos uma grande honra e peço que tome lugar e convido a professora Sônia. É uma satisfação estar aqui e mediar essa conferência do professor João Carlos, quem eu conheço há muitos anos, desde lá da URGS. E então eu vou apresentar ele assim brevemente, porque eu disse que eu não ia ficar aqui 13 dias lendo tudo, né? Mas quando eu fui ler hoje à tarde, me pareceu as coisas muito importantes. E aí eu pensei assim, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma apresentação dialogada, né? Porque daí o senhor pode intervir quando quiser, e aí vai ficar mais interessante. O professor João Carlos possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1967, graduação no curso Direito pela mesma universidade em 68, então como muitos aqui, né, fez duas graduações quase que concomitantes. Olha a data, tudo certo. 68 está aqui. Tá certo. Mestrado no Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 13, Paris Norte, em 1974, e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo, em 85. É professor titular aposentado da URGS, né, e lá ele exerce as funções de professor colaborador. Desde 2007 até fevereiro deste ano, foi professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul, aquela de onde eu venho, e Keverson também, né, onde era o coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia da URGS. Como professor e pesquisador na área de filosofia, o professor Brum Torres trabalhou por longo tempo em temas de filosofia política e, no período mais recente, sobre a filosofia teórica de Kant, notadamente sobre a teoria da cognição intuitiva. Os tópicos principais de seu interesse atuais são, no âmbito da filosofia prática, as filosofias de Rousseau, Kant, Hegel, Marx e as questões temáticas inerentes às teorias da representação política, da fundação constitucional e da democracia. Mais recentemente, também passaram a fazer parte de seus interesses de pesquisa os impactos que o progresso científico-tecnológico, especialmente na área da genética, tem sobre os parâmetros básicos das relações do homem com a natureza, bem como as revisões do pensamento metafísico e ético que se tornam forçosas em função de tal progresso. No âmbito da filosofia teórica, sua pesquisa mais recente tem por objeto a teoria kantiana da percepção e da cognição intuitiva em geral, consideradas à luz das teorias contemporâneas da referência indexical no pensamento de Ré e da discussão recente sobre os conteúdos não conceituais. Foi bolsista de pesquisa CNPq por 4 vezes, né, vários períodos. Exerceu também o cargo de secretário de Estado da Coordenação e Planejamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul por 2 períodos, 95, 98 e 2003, 2006. Por fim, né, mas assim, abreviadamente, né, eu encontrei 34 artigos e 24 capítulos de livros escritos pelo professor, assim como 8 livros completos. Também ele participou de 44 bancas de mestrado e 29 de doutorado. 22 orientações de mestrado, mais 5 em curso que já devem ter finalizado ou alguma coisa do gênero, porque ele como eu, não colocou o lápis em dia. 6 orientações de doutorado, mais 3 em curso. Em verdade, para vocês saberem, são 23 páginas de lápis que eu resumi nesses minutinhos, né? Então, professor, é uma grande honra recebê-lo, né? Lhe passo imediatamente a palavra e vamos ficar atentos com as suas preleções. Muito obrigado. Começar agradecendo, em primeiro lugar, as palavras da Sônia e também o convite que vocês me fizeram de abrir, fazer essa fala de abertura aqui desse
nesse dia importante aí, onde vocês estão comemorando esses 15 anos de existência da pós-graduação. Me sinto muito distinguido, muito honrado, muito satisfeito por estar aqui. Também de ver os colegas que eu conheço, alguns de longa data, Mirar, e o Vladimir, foram meus alunos em um momento ou outro aí da minha vida. O currículo que vocês viram aí é típico dos anos da minha formação. A gente, naquela época, quase todos nós éramos assim, bastante generalistas, né? Interessados por muita coisa. Só me dá licença que eu quero ver que está funcionando. Vocês estão me ouvindo ou não? Uhum. Então, tem muitas coisas ali misturadas, etc. Hoje em dia as carreiras de professores de filosofia são menos diversificadas do que esse perfil aí que está ali na minha vida, aí, na minha história, ainda é entranhado com vida administrativa, fora da universidade, etc. Coisas que hoje em dia já não são comuns. Tive também, aliás, essas zigue-zagues na vida também tem a ver com o fato que eu entrei na universidade em 1968 e em 1969 um grande amigo meu que mora em Brasília chegou na minha casa e me disse: olha, teu nome saiu aí na Voz do Brasil, tu tá fora, tá? Um daqueles atos ali de expulsão, né, de professores, um daqueles discursos daquela época. E isso então me desviou um pouco, passei 10 anos sem voltar à universidade e fui fazendo nesse período relações políticas, etc. Acabei tendo uma vida também que se andou por esse outro caminho. Eu tenho um texto aqui que é comprido, eu peço a paciência de vocês, tá? Até tinha pensado em dividir em duas partes, mas o Vladimir disse: melhor não, senão dispersa, vai demorar muito. Então, peço a paciência de vocês, tá? O título é o seguinte: No limiar de uma nova época, reflexões sobre o panorama político-social contemporâneo. Eu retomo aqui uma fala que eu fiz em 2013, na 5ª edição de um congresso luso-brasileiro de fenomenologia que teve lugar lá no Rio de Janeiro. E esse texto nunca foi publicado e na verdade eu refiz aqui um pouco, mas ele é muito próximo dessa conferência que... Refiz até não tão pouco, mas ele é muito próximo dessa conferência que eu fiz nessa ocasião. Eu vou dividir essa exposição em duas partes. A primeira tratará de mostrar que elementos e circunstâncias desse momento que nós estamos vivendo, desse momento histórico, me parecem anunciar uma mudança de grandes proporções no modo como o nosso tempo é determinado com relação ao mundo e com relação a nós mesmos. E em seguida, retomarei o exercício que eu fiz naquela ocasião de examinar essas alegadas mudanças, me parece que a gente deve reconhecer como existentes, com as duas grandes teorias da mudança social, que tem uma espécie de métrica, assim, de determinação das divisões de época, tá? Que são as de Hegel e Heidegger. E por fim, assim, de uma maneira já mais informal, sem estar escrito aqui, eu vou falar um minutinho aqui sobre um grande estudo de interpretação da situação contemporânea que é feito por... talvez o sociólogo mais importante desses últimos 75 anos, que é o Rich Beck. Tem um livro traduzido para o português que se chama A Metamorfose do Mundo. É um livro muito interessante. Tá? Então é isso. Primeira parte. Tá? Há uma página no Conflito das Faculdades que, embora um pouco a látere, parece muito conveniente para dar início a esse exercício que eu vou fazer aqui. Refiro-me à passagem em que Kant, ao perguntar se estará o gênero humano em constante progresso para o melhor, introduz a ideia de que sobre tal questão nós só nos poderemos pronunciar, autorizadamente pelo menos, se a experiência nos oferecer um acontecimento, aí eu cito, um acontecimento que aponte de modo indeterminado quanto ao tempo nossa aptidão para sermos causa do progresso e que assim nos permita inferir a progressão para o melhor.
Um tal acontecimento, acrescentou Kant, e é isso que presentemente me importa, deverá ser tido então como um signo histórico, um signo rememorativo, demonstrativo e prognóstico. O que eu estou querendo dizer é que, quando pela primeira vez eu me atrevi a sugerir que a gente deveria refletir e cogitar se não estaríamos no limiar de uma nova época, no sentido profundo que os filósofos atribuem a esse termo, eu estava tendo em vista algo equivalente ao que Kant designa como um sinal histórico. Isto é, eu estava fazendo referência a certos acontecimentos de nossos dias que me parecem satisfazer essas exigências kantianas de serem rememorativos, demonstrativos e prognósticos. Pois bem, que acontecimentos são esses? Estará mesmo a sobrevir em nossos dias algo a que possamos sensatamente considerar que virá a ser universalmente lembrado? Algo que seja evidência insofismável de que presentemente está em curso uma mudança histórica de grandes proporções? Acontecimentos esses que, ademais, seriam prognósticos, indicadores de um processo ainda em início, mas cujos desdobramentos são já antecipáveis, antevindo as provas de uma inédita maneira, não apenas de conceber o homem, mas de viver a condição humana de um modo ontologicamente novo? Tudo bem, a mim parece que estamos sim diante de tais acontecimentos, os quais não apenas podem, mas devem ser tomados como sinais históricos com a força atribuída por Kant a essa expressão. É verdade que eles não ocorrem com a unicidade, a compactação temporal que caracterizou a recepção e o reconhecimento entusiasmados da Revolução Francesa e que fizeram dela um divisor de águas na história universal, acontecimento este que era aquele que Kant considerava nas páginas a que eu me referi há pouco. Os grandes eventos que tenho em vista têm uma temporalidade distinta, são antes continuados, de longa duração e em boa parte não são produzidos intencionalmente, intencionalizadamente, como é o caso de uma mudança revolucionária. São desdobramentos ainda longe de findos e que, não obstante, tais características me parecem profundas o suficiente para serem tomadas como sinais históricos no sentido esse exigente que Kant propôs. Eles são os seguintes. Primeiro, é já perfeitamente visível em nossos dias que a barreira que até muito recentemente separava rigidamente o que existe por natureza e o que existe pela técnica está sendo erodida. Esse desgaste sendo a cada dia mais evidente. Em longo prazo, a queda dessa divisória implicará também que a linha de corte entre história e história natural tornar-se-á progressivamente móvel e indeterminada. Segundo, há sinais claros de decomposição da compreensão básica do sujeito moderno, seja no plano existencial, seja nas bases psicossomáticas da subjetividade, em decorrência de um predomínio massivo do naturalismo e uma consequente substituição progressiva dos cuidados da alma pelos cuidados do corpo. Terceiro, há um até recentemente desconhecido risco de desequilíbrio radical dos ecossistemas terrestres e de comprometimento do ecúmeno, locus da vida da humanidade. Quarto, a revolução digital produziu uma alteração profunda na estruturação da vida pessoal, das relações interindividuais e nas condições de estrutura e formas de formação da opinião pública. Quinto, o fenômeno da globalização produziu um processo antinômico de impulso à superação das barreiras nacionais e um recrudescimento de posições nacionalistas, em parte devido aos impactos de escala planetária no meio ambiente, e em parte devido a novas assimetrias trazidas pela dimensão econômica da globalização. Ora, seja possível aqui no âmbito desta conferência examinar e discutir cada um desses pontos muito pormenorizadamente, é indiscutível, é indispensável, pelo menos apontar que circunstâncias os envolvem, que implicações contém e que desdobramentos cada um deles haverá de ter. E é isso que eu passo a fazer com a brevidade que esse momento exige, mas pedindo paciência, porque esse mínimo é excessivo para os padrões usuais de uma fala como essa. Tá?
o que vai seguir não é muito filosófico, é uma coisa mais descritiva, assim, tá? Mas eu acho que é importante porque organizar uma descrição dessas ocorrências que são características do tempo que a gente está vivendo, eu acho que é uma coisa que vale a pena, porque tudo isso é muito próximo de nós, mas raramente é apresentado de uma maneira mais sistemática. É por isso que eu achei que valeria a pena me deter um pouco na caracterização destes eventos, né, que são mais do que eventos, porque não são sequências de eventos, correntes, séries, que me parecem ser marcadoras realmente de uma ruptura, né, que nos permite dizer que a história está abrindo uma nova página desde o final do século XX, especialmente nesse primeiro quartel aqui do século XXI. Então, o primeiro dos tais eventos, tá? A queda da barreira entre o que existe por natureza e o que existe pela técnica. Tá? A linha divisória entre o que existe por natureza e o que existe pela técnica, o primeiro dos... Vou chamar meus aqui, mas não são meus, são do mundo, tá? Sinais históricos, que eu acabei de enumerar, foi apontada e expressa por Aristóteles nos termos seguintes. Tá? Entre os seres, uns existem por natureza, outros por outras causas. Por natureza, os animais e suas partes, as plantas e os corpos simples, como a terra, o fogo, a água ou o ar. Destas coisas, de outras do mesmo gênero, disse que são por natureza. Ora, todas as coisas de que se acaba de falar manifestamente diferem daquelas que não existem por natureza. Cada ser natural, com efeito, tem em si mesmo um princípio de movimento e de repouso. Uma cama, ao contrário, um casaco e qualquer objeto desse gênero, na medida em que são um produto da técnica, não possuem nenhuma tendência inata à mudança, a não ser na medida em que lhes sucede serem de pedra ou de madeira. A ilustração canônica dessa diferença foi fornecida por Antifonte e recolhida por Aristóteles ao observar que, se acaso fosse plantada uma cama e ela inesperadamente brotasse, broto não seria uma caminha, tá? Mas a árvore da qual foi tirada a madeira que serviu para confeccionar o leito, tá? Que é uma demonstração de que o princípio não é... Um artefato não tem um princípio interno de mudança. Ora, a alteração absolutamente decisiva que o avanço da ciência biológica e seus desdobramentos nas técnicas de engenharia genética estão a provocar é exatamente a derrubada dessa barreira ontológica, cuja consequência teórica maior é que a capacidade de intervenção humana sobre o mundo natural deixou de ser limitada a interferências externas e passou a se fazer intrinsecamente no âmago da natureza, no âmago da física, para usar o termo grego. Isso quer dizer que a capacidade prometeica do homem alcançou um novo patamar e que, muito embora no estágio atual de desenvolvimento tecnológico a intervenção técnica nos mecanismos internamente reguladores da conformação e da identidade dos seres vivos está a se produzir, de tal modo que os artefatos de base biológica serão capazes de reproduzir-se, sim, nos termos dos fins que lhes forem impostos externamente. Nessas condições, o exercício do poder de submissão do mundo natural aos desígnios humanos está deixando de se exercer unicamente como posição a serviço do homem de recursos naturais pré-existentes para se transformar em um processo de geração de novas entidades biológicas e de recursos naturais jamais vistos, ambos internamente condicionados a se conformarem aos fins humanos. De tal modo que hoje, ao contrário do que a ciência moderna dizia, passa a haver causa final no domínio da natureza. Nessas novas condições, consequências mais imediatas e já plenamente visíveis dessas mudanças podem ser vistas, por um lado, nas sementes geneticamente modificadas que viabilizaram grandes aumentos da produtividade agrícola mundial, com vantagens inegáveis. Por outro lado, os avanços da medicina reprodutiva, notadamente a possibilidade da inseminação in vitro,
ao mesmo tempo em que abriu a possibilidade de que pessoas até então sem condições de procriar pudessem vir a ter filhos, por outro lado, abriu o espaço para a diversificação das relações parentais, com a possibilidade de bebês terem duas mães, a do óvulo inseminado em laboratório e a que desenvolveu o embrião em seu útero, ou alternativamente, em caso de esterilidade da parte feminina de um par, a técnica de inseminação de uma barriga de aluguel com os espermatozoides do elemento masculino do par. A técnica permite também a superação da barreira etária para a procriação, tendo em vista a possibilidade de armazenar os óvulos de mulheres jovens. Por certo, a escala destas mudanças é ainda pequena, até por força de que elas são financeiramente exigentes, são caras essas técnicas. Mas não há dúvida de que elas poderão vir a ter impactos numa dimensão até há pouco tida como constitutiva e inamovível da condição humana, que era a forma biologicamente básica de organização familiar, a relação de mãe a filho, que costumava se dizer e expressar pela frase "mãe só tem uma". Consequência mais remota desses mesmos desdobramentos da biologia molecular, mas que sobrevinda será ainda mais disruptiva, será a da criação de séries biológicas novas, mediante as quais será subvertido o mecanismo tradicional de seleção natural, abrindo-se assim um horizonte de hibridização do mundo biológico e do mundo cultural e científico, mediante a produção de entidades cujo estatuto ontológico é um desafio inédito e desconcertante. Para dar-se conta da profundidade do impacto que esses avanços científicos poderão vir a ter, não é despropositado ceder por um instante à sedução das antecipações futuristas, admitindo que as técnicas de engenharia genética que hoje vemos engatinhar poderão vir a fazer com que, como diz um estudioso disso, um americano chamado Alan Buchanan, a natureza humana, que foi tradicionalmente considerada como que nos une uns aos outros e nos distingue das outras espécies, e também foi tradicionalmente considerada como imutável, passe a ser prática e operacionalmente passível de alterações, objeto de manipulações que venham a tornar obsoleto o próprio conceito de natureza humana. Agora, não creio que se possa negar que esse seja um signo histórico no sentido dado por Kant ao termo, como visto acima, muito embora seja pelo menos duvidoso de que a última das determinações que Kant estabelecia para admitir um signo histórico, a de que ele nos endereçasse na direção do melhor, seja no mínimo problemática. O segundo dos sinais, o predomínio massivo do naturalismo, e vou falar menos disso do que eu fiz lá na fala original, e a substituição progressiva dos cuidados da alma pelos cuidados do corpo. Tá? A enumeração dos fatos que podem servir como comprovações do que eu estou querendo sustentar pode ser muito ampla, mas vou me limitar aqui a mencionar as mais evidentes. Entre essas modificações, as mais triviais são a proliferação dos cuidados externos com o corpo, a multiplicação variadamente orientada das academias de ginástica, as incontáveis recomendações de dietas, todas anunciadas como altamente saudáveis, a condenação rigorosa e mesmo o banimento do consumo de substâncias como o fumo e o álcool, a geração do jogging transformado em atividade cotidiana. Já num segundo plano, se juntam às evidências anteriores, por um lado, a massificação dos aparelhos de regularização da dentição, a rotinização dos exames médicos para controle da pressão, do colesterol, dos triglicerídeos, da taxa de açúcar no sangue, etc. E, de outra parte, o incremento das cirurgias corretivas, seja de genuínas deformações, seja de caráter puramente estético. Em um terceiro nível está o conjunto cada vez mais amplo das possibilidades de intervenção em nossas disposições emocionais e afetivas. Os moderadores de apetite, os controladores da ansiedade, os antidepressivos, os indutores do sono, os estimuladores da concentração e da atenção, para mencionar os mais conhecidos e mais importantes itens do leque atual de fármacos, cujo emprego se espalha como mancha de óleo pelos centros e confins da experiência humana contemporânea. Depois disso vem as prevenções de longo curso, os exames cada vez mais comuns, cada vez mais precisos das condições genéticas dos nascituros
e as escolhas que as considerações dessas evidências genéticas tornam possível. Claro, porém, que esses elementos todos, por importantes que sejam, se bastam para justificar uma investigação de tipo Foucaultiano sobre a normatividade dos comportamentos, a pragmática dos sujeitos, e numa outra dimensão sobre as práticas de governabilidade destes nossos tempos, não parecem ser suficientes para justificar a alegação de que estamos diante de uma mudança de escala e profundidade epocal, como eu sugeria começar. Para dar mais plausibilidade a essa minha alegação, é preciso que associemos à descrição anterior o ponto de vista pouco concernente à possibilidade de que as técnicas de engenharia genética que hoje vemos engatinhar venham a fazer com que, como observado acima, a natureza humana passe a ser prática e operacionalmente passível de alterações, objeto de manipulações que venham, como dizia o Tratado do Outro Sinal, tornar obsoleto o próprio conceito de natureza humana. Em tal situação, parece evidente que os cuidados do corpo envolverão intervenções muito mais profundas e que, como diz esse Alan Buchanan, no longo prazo precisaremos considerar a possibilidade de que, em algum ponto do futuro, grupos diversos de seres humanos poderão seguir rotas diferentes de desenvolvimento por meio do emprego da tecnologia genética. Alguns acentuando as capacidades estéticas, outras as capacidades físicas, outras as capacidades intelectuais e assim por diante. Se isso ocorrer, haverá diferentes grupos de seres, cada um a sua própria natureza, relacionados entre si por um ancestral comum, a espécie humana. Quão perto, quão longe isso está de nós é difícil saber. É muito provável que intervenções desta escala nas bases biológicas da natureza humana sejam possibilidades remotas e incertas, mas considerando a insignificância em termos históricos dos 50 anos de vida que tem a engenharia genética, cuja data de início costuma ser fixada no ano de 1972, quando em Stanford, Paul Berg ligou uma cadeia de DNA de origem animal com uma bactéria, e ainda a velocidade com que esse domínio de investigação e suas aplicações têm avançado nos últimos anos, parece claro que tais possibilidades não podem ser desprezadas, apesar de que, por ora, tem um caráter meramente especulativo. Meu ponto é, então, de que se os homens se encontram na trilha que os levará a ter em mãos as linhas da evolução biológica, então encontra-se desde já alterada a autocompreensão ontológica do ser humano, ao mesmo tempo em que, com relação ao futuro, abre-se onticamente um campo de possíveis cuja profundidade e desdobramento é radical e imprevisível, embora epistemicamente ainda indeterminada. Isso assumo que, designado acima como a prevalência dos cuidados do corpo sobre os cuidados da alma, é um sinal histórico, anúncio de uma grande mudança epocal. 3. O até recentemente desconhecido risco de desequilíbrio radical dos ecossistemas terrestres e de comprometimento do ecúmeno no locus da vida humana, do locus da vida da humanidade. Para ilustrar o que tenho em vista nesse caso, um bom modo de começar será evocar o famoso hino de reconhecimento ao caráter extraordinário do homem que se encontra na mais conhecida das tragédias gregas, Antígona de Sófocles. Ao comentar esse texto na introdução à metafísica, Heidegger mostra que a chave que ele deve ser lido encontra-se na sentença preambular, na qual nos é dito o seguinte: muitas são as coisas estranhas, mas nenhuma mais estranha do que o homem. Ou, na tradução do Lawrence Flores Pereira, professor de literatura lá de Santa Maria, há muitos assombros, mas nada tão assombroso quanto o homem. Como bem conhecida, a sequência do hino ilustra o caráter assombroso do humano, evocando capacidades poeticamente ilustradas pelas extraordinárias proezas que ensejam. Em primeiro lugar, a disposição aventurosa que nos é peculiar e que levou os humanos a imemorialmente abandonarem a terra firme e a lançar-se em mares e terras ignotos e ameaçadores. Em segundo lugar, nossa capacidade de domínio das forças naturais, cuja ilustração começa com a declaração de que o homem extenua, diz o hino, a mais sublime das deusas, a terra.
sequência destaca a capacidade humana de proteger-se das flechas e dos granizos dos inóspitos climas, e nossa habilidade de esquivar dores e enfermidades. Já a terceira dimensão do assombroso do homem se faz no hino pela remissão ao que nos é mais próprio e íntimo, a capacidade de estarmos junto a nós mesmos, possibilitada pela linguagem, logo associada à compreensão, que diz o texto, com a rapidez do vento a tudo abarca. Enigmaticamente, porém, a quarta dimensão desse inventário, esse velho inventário grego, já não mais exaltará as potências humanas, mas notará que esse rol de excelências encontra-se inapelavelmente preso tanto ao limite absoluto da morte, quanto aos riscos internos da perdição e da perversão que lhe formam um inexorável verso. Se perguntar agora por que razão eu estou a repisar essas lições antigas, a resposta pode muito bem ser uma outra pergunta. Se esta preocupação com o que há de terrivelmente ambíguo na essência mesma das capacidades humanas já era visível e instante no quinto século antes de Cristo, quando à luz do que são hoje a ciência e a técnica modernas, as potências humanas mal desabraçavam, o que hoje se deverá dizer a propósito disso? É simplesmente observar que o aumento vertiginoso do conhecimento científico nos tempos recentes está se acelerando em progressão tal e com tal escala de espraiamento que a preocupação com a extenuação da mais sublime das deusas, a Terra, como diz Sócrates, deixa de ser um lamento episódico e simplesmente premonitório para se tornar uma ameaça concreta e literal cuja precipitação aparece claramente já no nosso horizonte atual. Desastres climáticos cada vez mais frequentes são evidência maior de que não estamos diante de fenômenos acidentais, mas do resultado de uma alteração profunda nos parâmetros que determinavam o equilíbrio ecológico do planeta. Se juntarmos a consideração dessa ameaça de descontrole ecológico à atenção à possibilidade de destruição direta de toda a vida civilizada e eventualmente da própria humanidade trazidas pelas técnicas de fissão e fusão nuclear, não poderemos deixar de ver a gravidade dos riscos a que o desenvolvimento histórico presente nos expõe. A conclusão a tirar dessas considerações é que esses aspectos da situação histórica em que nos encontramos autoriza, assim, que os consideremos como expressões de uma nova e perigosa posição do homem na Terra e como evidência de que estamos inequivocamente numa nova era, no sentido radical que o termo assume, ao pôr em jogo alterações fundamentais nas relações entre o homem e a sua condição natural de vida, as quais, no entanto, também não satisfazem o último dos requisitos kantianos, porque nada nos garante, ao contrário, que isso esteja a nos endereçar ao melhor. Quarto, a revolução digital produziu uma alteração profunda na estruturação da vida pessoal, das relações interindividuais, nas condições, estruturas e modos de formação da opinião pública e na divisão mais fundamental das sociedades modernas. Isso aqui eu não vou falar, tá? Acho que está errado. E de formação da opinião pública. Tá? O mapeamento exato dessas alterações é um exercício difícil, pois o espaço a ser alterado se modifica significativamente segundo as perspectivas a partir das quais se pode visualizar. Mas há um caráter qualitativo e formal dessas mudanças que pode ser considerado como uma constante, da sua constitutiva ambivalência, o fato de que há nessas mudanças uma simetria de aspectos positivos e negativos. Por isso, nas indicações que vão seguir sobre as mais evidentes alterações que se produzem em vários níveis da vida individual e social, em função da revolução digital, será inevitável chamar a atenção para estas simultâneas determinações dicotômicas. Se considerarmos o impacto da revolução digital nas nossas vidas individuais, um primeiro aspecto a notar é que ela ao mesmo tempo nos faz mais autossuficientes e solitários e mais dependentes e sociáveis. Autossuficientes em vários sentidos, a começar pelas condições de entretenimento, decorrente do acesso a espetáculos de todo tipo, sejam competições esportivas, performances musicais, teatrais, cinematográficas, discussões intelectuais, debates políticos, noticiários de todo tipo e ofertas intermináveis de bens e serviços. Para termos esse acesso, não precisamos sair de casa, nem levantar da poltrona.
talvez nem mesmo sair da cama. Tampouco dependendo de horários, e mesmo as barreiras linguísticas vêm sendo cada vez mais frequentemente superadas. Além disso, ainda que mais dificilmente, mais dependentemente de recursos financeiros, aumentam as oportunidades de autoeducação, de autoformação, mediante a infinidade de cursos e programas que são oferecidos em rede. No entanto, simultaneamente, os mesmos recursos que nos oferecem essa autossuficiência nos torna mais dependentes. Dependentes primeiramente desses mesmos recursos técnicos, por força do caráter viciante dessa relação frequente com as distrações e ofertas culturais e estéticas das redes, mas também porque enclausurados em certos momentos de nós mesmos, em consequência dos reforços contínuos de nossas preferências reveladas, produzidos pela ação aditivante, viciante dos algoritmos. O resultado sendo um estreitamento de nossas expectativas e horizontes e assim a rarefação do rol de nossas possibilidades existenciais. De outra parte, e simultaneamente, é verdade que a criação das chamadas redes sociais faz um contraponto ao regime de isolamento recém-aludido, ao abrir um largo espaço da sociabilidade digital, cuja ocupação pode ser feita tanto com o resgate de amizades antigas e formadas presencialmente, as quais então vêm a se sobrepor à série das interrelações virtualizadas e desincorporadas, quanto por novas amizades que se venham a fazer por meio digital. Ora, o balanço normativo dessa situação nova é difícil de fazer, mas parece claro que a virtualização das relações sociais as torna mais abstratas, mais superficiais, ainda que possam variar de mais contidas a mais desabridas, mas sempre menos íntimas e, em geral, menos espontâneas e muito mais sujeitas a desentendimentos e cancelamentos, como agora se costuma dizer. Parece assim, todas as contas feitas, que com a predominância do virtual, algo da afetividade, laço mais valioso e nobre da amizade tradicional. Amizade que, convém não nos esquecermos, Aristóteles dedicou 3 livros à Nicomaquéia. É preciso acrescentar ainda que não é apenas no terreno estrito e restrito das relações individuais que a revolução digital transforma e abala nossas relações com os outros, pois é também nas transações próprias das atividades ligadas à aquisição dos bens da vida, mercadorias e serviços, que as interações pessoais se rarefazem em impessoalismo em consequência das compras e vendas e das solicitações de serviço e contratação feitas remotamente. De modo que a economia dos deslocamentos físicos tem como contraparte exata a eliminação de um vasto leque de interações de pessoa a pessoa, o que, a ver se há de convir, é um sinal claro da impersonalização e, por conseguinte, da desumanização das relações humanas. Mas há ainda um vetor de ação nesse processo de digitalização da vida ordinária, que, sendo o reverso exato do que acaba de ser salientado, é particularmente perverso. Refiro-me à abertura indiscriminada de aspectos íntimos de nossa vida privada. Essa comercialização de nossos dados pessoais, inclusive gostos, manias, desejos e ideais, que com ou sem anuência de nossa parte, sustenta a gratuidade do nosso acesso às redes e arma o marketing individualizado que caracteriza as formas mais sofisticadas de compra e venda digital. Seja como for, exatas ou inexatas estas minhas avaliações, o que importa para os fins que eu percebo nessa fala é que é impossível deixar de reconhecer que uma dimensão essencial das nossas vidas, o convívio pessoal, vem sendo profundamente alterado em nossos dias, e isto me parece ser um sinal muito evidente de que estamos efetivamente adentrados num terreno inesperado e perturbador de uma nova era. No entanto, não são esses o único aspecto em que o advento do mundo digital impacta o nosso presente. Ele impacta ainda com maior força o estado de um elemento central das sociedades modernas, a estrutura e os modos de formação da opinião pública. O que quero dizer é que, embora a opinião pública tenha sido e seja um processo em alguma medida sempre descentralizado e difuso, tradicionalmente ele era constituído assimetricamente, baseado numa diferença quase hierárquica entre os formadores de opinião e a série aberta dos indivíduos que nas sociedades modernas, mais ou menos atomizadamente, tomavam conhecimento das notícias e opiniões
estruturadas em instituições, em empresas coletoras, seletoras e conformadoras de informações. Seja em períodos mais antigos, jornais e revistas, seja mais perto de nós, e até bem pouco, rádios e cadeias de televisão. Entanto, a criação das redes sociais acantoaram, cercaram esses instrumentos tradicionais de formação da opinião pública simplesmente porque alargaram enormemente o espaço mediante a criação de uma vasta região onde o fluxo de emissões e recepções de informações e de opiniões não é estruturado assimetricamente, nem institucionalizada essa comunicação e regulamentada. Quer dizer, como todos sabemos, que as redes nos jogaram nesse ilimitado e tempestuoso mar semiológico, no qual, sem deixarmos de ser consumidores de informações e opiniões, nos tornamos todos produtores muito ativos delas. Por certo, esse espaço não é plano e menos ainda liso. Há nele ondulações e elevações, asperezas, buracos. Imagens estas com as quais eu quero remeter às zonas de silêncio e a uma grande diferenciação quantitativa e qualitativa das informações e opiniões emitidas e também de quem as gera e transmite. Não há, pois, como deixar de ver que o espaço de formação da opinião pública se ampliou exponencialmente e que a diferença, vamos dizer, de palco a público, que era própria dos espaços tradicionais, nesses novos espaços novos é drasticamente reduzida, porque a recepção é com altíssima frequência, retransmissão imediata. Importa notar, porém, que se essa mudança de estrutura e escala das comunicações nesse espaço novo é desregulada e globalmente considerada cacofônica e caótica, ela é inegavelmente também, ela inegavelmente também democratiza massivamente a formação da opinião pública. Nesse caso também a avaliação qualitativa do resultado do somatório desses aspectos positivos e negativos da nova estrutura e modo de formação da opinião pública é difícil de fazer. Porque se é verdade que vimos no período recentíssimo a formação de dispositivos empresariais de produção de informações verdadeiras e falsas, acompanhados ou não da explicitação ou enrustida de interesses, objetivos e antagonismos, não é menos verdade que a abertura desse novo espaço de formação da opinião pública é recente e é provável que ele venha a ser regulado de modo a reduzir as enormes disfuncionalidades concomitantes ao avanço democrático que as redes sociais representam. O último dos sinais aí que eu propus a destacar é o seguinte: enfraquecimento do poder soberano dos Estados nacionais e, simultaneamente, o recrudescimento das posições nacionais. De maneira muito geral, pode-se dizer que essa situação antinômica que vemos no panorama político-social contemporâneo com relação à situação em que se encontram os Estados nacionais tem tríplice origem. O enfraquecimento de seu poder soberano originou-se, por um lado, no fato de que o processo de globalização permitiu que as grandes empresas que o lideram tenham assumido, observa, com pertinência, o Beck, o Richbeck, sociólogo esse que eu falei há pouco, um papel, diz ele, um papel central às grandes empresas, não apenas na configuração da economia, mas na configuração da sociedade como um todo. Que, embora tenha sido se produzido sem contestação direta do poder soberano dos Estados, acabou por provocar grandes modificações no estado das sociedades nacionais, alheiamente à vontade, às iniciativas e à regulação estatal. O ocorrido foi que o processo de deslocalização das plantas industriais mudou por ação própria das firmas internacionalizadas, não apenas o esquema tradicional de divisão social de trabalho no mundo, mas afetou profundamente a situação das sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas, produzindo surtos de industrialização no mundo desenvolvido, notadamente no Oriente, na China, na Coreia, depois no Vietnã, especialmente no Oriente, e desindustrialização nos países centrais. Processos esses que provocaram alterações de grande escala no panorama social de ambos os povos desse processo, ressentimentos de todo tipo, e um aumento e um incremento enorme da desigualdade por toda parte e muito também nos países desenvolvidos.
Quer também dizer que a dinâmica de conformação da paisagem social do mundo passou a ser guiada por cima e ao lado dos poderes estatais tradicionais, ainda que os estados tenham tido sua parte no processo ao eliminarem barreiras tarifárias e liberarem completamente os fluxos internacionais de capital. Mas a questão que eu quero salientar aqui, o ponto mais importante é que a aceleração da taxa de crescimento econômico global provocada pela globalização veio a tornar drasticamente visíveis esses desequilíbrios de escala planetária do meio ambiente, em função desta expansão exponenciada dos modos de produção e consumo próprios da sociedade contemporânea. Os chineses botaram 800 milhões de pessoas a viver nos termos de consumo da sociedade contemporânea. Situação que veio a tornar evidente que, para o enfrentamento de um problema que afeta o equilíbrio fundamental do equilíbrio terrestre, equilíbrios ecológicos, a ação dos Estados nacionais é evidentemente insuficiente e impotente. Então, este é um fator de debilitamento dos Estados nacionais e de pressão para que se criem e se fortaleçam instituições que estejam para além dos Estados nacionais. Vocês verão no que eu depois procurar explicar aqui, para uma avaliação hegeliana, esse ponto é muito sério. No entanto, esse mesmo processo de globalização, ou mais exatamente seus grandes efeitos macroeconômicos, notadamente o processo de desindustrialização e de enorme concentração da riqueza, e não menor aumento das desigualdades nos perfis de distribuição de renda nos países centrais, e em grande parte também nos países periféricos, fez com que emergisse um pouco por toda parte no mundo essa muito observada já reação conservadora de revalorização dos interesses nacionais tradicionais e da cultura tradicional também. Se viu nos Estados Unidos a partir do Trump, no Brexit inglês, no crescimento dos partidos de direita na Europa Ocidental e de governos de direita na Índia, na Itália, na Hungria, no Brasil, para citar somente os mais conhecidos. Muito bem, essa é a parte aqui de caracterização desses elementos, que eu estou chamando aqui de sinais históricos. E eu diria assim, que em função dos critérios estabelecidos por Kant, todos eles eu acho que satisfazem aquela condição lá de serem rememorativos, nós não vamos esquecer isso, demonstrativos de um caminho que está sendo seguido e que vai... E prognósticos, porque eles nos antecipam consequências e efeitos do que vem ocorrido até agora. A avaliação é mais complexa, tá? Se a gente tentar avaliar esses mesmos eventos à luz das duas métricas que a história da filosofia nos oferece para avaliar o que é uma divisão epocal. Tá? Me refiro em parte ao Hegel e em parte ao Heidegger. Tá? E aqui então eu vou falar um pouco mais de filosofia. Hegel foi quem formulou essa ideia de maneira mais rigorosa, profunda e sistemática, devendo dizer que a ele, mais do que a qualquer outro, se deve acreditar a consagração da ideia de que somente uma concepção filosófica da história universal é capaz de revelar a inteligibilidade profunda que lhe constitui o travejamento mais essencial. Hegel é o grande pensador filosófico da história. Não tem nada a ver com a exatidão, etc. O pensamento filosófico não tem. Há, em A Razão na História, algumas passagens que, por sua clareza e rigor, nos permitem expor com brevidade as pressuposições da filosofia hegeliana da história, assim como explicitar o princípio que comanda o dever histórico e marca as grandes épocas que a dividem. A tese mais fundamental de Hegel é que a história tem como base o espírito e como conteúdo o seu trabalho duro e obstinado sobre si mesmo, mediante o qual a evolução da consciência da liberdade, que é o seu conteúdo, alcança o seu termo. Termo esse, se tiver alguma noção aí da filosofia da história do Hegel, sabe, teria sido pensado por Hegel como tendo já sido alcançado, não é? Nos estados desenvolvidos da Europa do século XIX, tá? A Inglaterra, a França, principalmente, tá?
A melhor maneira de tornar mais clara essa tese hegeliana é reportarmos a uma exposição, muitas exposições, mas uma das exposições que Hegel faz dela. Hegel diz o seguinte: a história universal apresenta etapas da evolução do princípio cujo conteúdo é a consciência da liberdade. A determinação mais precisa dessas etapas quanto à sua natureza mais geral é lógica, mas sua natureza mais concreta é dada pela filosofia do espírito. A forma abstrata desses estágios pode ser apresentada simplesmente como segue. A primeira etapa é da imediação, e nela o espírito permanece imerso no estado natural e só existe enquanto singularidade não livre. Somente um é livre. E Hegel aqui tem em vista as sociedades primitivas, né, onde tem um chefe lá, imaginava isso. Né? A segunda etapa é aquela em que o espírito sai desse primeiro estado e chega à consciência da sua liberdade. Mas essa primeira ruptura é imperfeita e parcial, alguns são livres, pois provém da naturalidade imediata e reporta-se a essa e ainda afetada por um de seus momentos. Aqui ele está pensando, né, nas cidades gregas e em Roma. Tá? Em sua terceira etapa, ela é a elevação dessa liberdade, ainda particular, à pura universalidade. O homem é livre enquanto homem. A consciência de si é o sentimento de si como pura espiritualidade. E o quarto momento é a era germânica. Na época cristã, o Espírito Divino veio ao mundo, tomou lugar em um indivíduo que é agora completamente livre e possui em si uma liberdade substancial. É a conciliação do espírito objetivo com o espírito subjetivo. O espírito reconciliou-se, fez com o seu conceito, no qual se cindir em vista da subjetividade, saindo para a qual está de natureza. Tudo muito abstrato, essas coisas, para explicar direito isso aqui, teria que dar um curso aqui sobre a filosofia da história do Hegel e, em geral, sobre as linhas fundamentais da filosofia do direito e assim por diante, tá? Da própria lógica. Mas aqui não posso fazer isso. Tá? O que me importa é o seguinte: é submeter essa grade analítica hegeliana, dizer, que tem, o que me importa aqui é que o Hegel faz aqui uma divisão, tá? E toma o conceito de liberdade como parâmetro para marcar a evolução dos estágios. Tá? E Hegel tem essa tese de que no mundo germânico, né, para usar a terminologia que ele usa nesse texto que eu acabei de ler, o espírito reconciliou-se e alcançou o conhecimento da sua liberdade absoluta. Ah, bem, e esta se expressa, assim, de uma maneira mais comum, né, dizendo, e o próprio Hegel dá lugar para que se pense isso, que a história terminou. Tá? Não do ponto de vista espírita, o Hegel não era louco, né? Que ia morrer, que a história ia continuar, etc. Mas do ponto de vista de que da estruturação racional da vida social, o século XIX chegou aonde tinha que chegar. Tá? Tem família, tem sociedade civil, tem Estado e tem religião e filosofia e ciência, tá? E artes. Tá? Então, a ideia não se terminou. Quer dizer, do ponto de vista da construção lógica da história humana, se alcançou o lugar onde ela devia chegar. E, evidentemente, poderia haver regressões, né? Por exemplo, poderia entrar nos detalhes aqui sobre a América Latina, isso aí não vai chegar nunca a lugar nenhum, tá? Então, mas é que Hegel tem uma decisão que é bem... Para entender, para não parecer tão absurdo isso aqui, é que Hegel tem a ideia seguinte: acontecem muitas coisas, tá? Isso ele chama, isso é o ser aí, tá? Isso é efetividade. Mas, mas a efetividade é uma outra coisa. É quando o racional estrutura aquilo que está acontecendo. E é isso que ele diz que progressivamente vai acontecendo no desdobramento e no curso da história e que se consumou adequadamente na situação das sociedades desenvolvidas do século XIX, nas quais havia Estado, havia sociedade civil. Hegel diz que as sociedades modernas têm essa profundidade de deixar a consciência individual e a ação individual, e é o extremo do individualismo, e ao mesmo tempo reconduzir a vida coletiva. Tá? Essa relação entre sociedade civil e Estado. E depois tem todo o resto, as figuras do espírito absoluto, a filosofia, as artes, a ciência, etc. Tá? Então, era isso.
se tem ali, a questão que eu me pergunto é a seguinte, tá? Como é que a gente deve avaliar essa situação que eu acabei de descrever, que parece ser própria aqui da nossa sociedade, à luz desses parâmetros, tá? A primeira, digamos assim, dificuldade de enquadrar estas coisas aqui no esquema hegeliano tem a ver com a primeira frase, tá? A história universal apresenta as etapas da evolução do princípio cujo conteúdo é a consciência da liberdade. E como ele diz, a história é o domínio do espírito, tá? E ela deve ser contraposta à natureza. Quando a gente lê a enciclopédia assim, tem um primeiro livro que é a lógica, depois tem outro que é a natureza, depois tem um outro que é o do espírito, tá? E essas divisões, ainda que elas sejam articuladas enciclopedicamente, elas têm uma irredutibilidade dos pontos, tá? Bom, se o que eu estava dizendo antes a respeito de como nós estamos trabalhando a natureza de um outro jeito, parece que essa divisão radical entre o que existe por natureza e o domínio do espírito, né, tal como aquela lá, analogamente aquela divisão entre o que existe pela técnica e pela natureza, também é a divisão entre o que existe como natureza e o que existe como espírito, começa a se desgastar, né? Ainda mais se nós levarmos em conta, não é, esta prevalência do naturalismo moderno, que diz que todos os eventos do espírito, para cada um evento, para cada um estado psicológico nosso, tem que haver uma modificação na base neurológica e no funcionamento dos nossos cérebros, de tal maneira que tem assim uma espécie de comunicação necessária. Enfim, tem aqui, eu acho, um problema aqui, tá? E, deixa eu retomar aqui o meu texto, tá? Seja como for, se pode ver que a dominação do mundo natural que hoje temos põe em risco também esses equilíbrios fundamentais do planeta. De tal maneira que se a emergência da possibilidade de um conflito encontra-se permanentemente próxima, como se vê atualmente, se o progresso da engenharia genética poderá vir a desmembrar as figuras da espécie humana tal como a conhecemos, parece claro que a história hegeliana, parece claro que a irrelevância do que meramente acontece frente à efetividade do racional, que é o traço próprio da filosofia da história hegeliana, vê-se ameaçada. Ameaçada, sobretudo, em vista da tese hegeliana de que a história anda na direção do melhor. Por duas razões. Primeiro, porque a separação entre a vida do espírito e a vida da natureza parece começar a falhar, tá? Parece ficar em falso. E também porque o pressuposto hegeliano é que essa marcha da história nos leva à consagração e à efetivação da racionalidade do mundo. E se a gente está numa situação em que os equilíbrios ecológicos que sustentam a vida humana estão em risco, então é muito problemático assumir a tese hegeliana de que o vetor de desdobramento da vida na Terra nos esteja encaminhando para o melhor. E nesse sentido também não passa aquilo lá no critério kantiano, tá? Não passa por quê? Especialmente no caso do Hegel, porque o Hegel travava, ele poderia dizer, não, mas esses são acidentes, tá? Mas acontece que os acidentes, digamos assim, estão adquirindo uma força tão grande que você vê que não pode mais admitir como sendo travado ali, porque as condições daquela estruturação do mundo do século XIX com aqueles valores, ela própria pode vir a desaparecer. Também, o último eu notei ali, a pressão para a criação de instâncias supranacionais, né, que vem da necessidade que vai se tornando cada vez mais evidente de enfrentar os desequilíbrios ecológicos numa escala internacional, isso também está entrando quer dizer, o Hegel não tinha nenhuma dúvida de que os Estados nacionais também seriam uma forma racional de organização das comunidades humanas dispersas na Terra, tá? Tanto é que ele faz o elogio da guerra, né? Justamente porque a guerra, no final das lições lá sobre a filosofia da história, faz um elogio da guerra. Bom, e aqui
A tendência é de que nesse ponto o Kant foi mais lúcido, tá? O Kant estava lá, não posso aqui agora estar falando do Kant, mas o Kant tem a ideia lá de que se poderia criar instâncias de coordenação internacional, etc. Mas do ponto de vista hegeliano, ele tem, digamos, esses eventos desmentem, vamos dizer assim, a teoria, eu acho, né, de uma maneira muito clara, a consistência de uma análise da história nos termos em que Hegel a propôs. Isso implicaria em admitir que nos superada a tese dessa definitiva realização da razão na história na forma alcançada pelas sociedades mais desenvolvidas do século XIX. Uma vez que essas, embora pudessem admitir atrasos na realização empírica dos diferentes países do mundo da plena manifestação histórica da razão, e até momentos regressivos, não poderia abandonar o pressuposto de que, no conjunto e globalmente, nós estaríamos andando na direção de uma mais plena realização da nossa condição racional e dando plenitude à vida do espírito, tá? E da cultura. Então, a mim parece que, nos termos de Hegel, não tem, Hegel as análises que Hegel faz da história não parecem ser adequadas e potentes o suficiente para dar conta destas configurações novas que a gente tem diante de nós e que fazem parte da nossa vida ordinária. Eu vou dizer aqui uma palavra sobre o Heidegger, tá? Sobre como é que o Heidegger poderia, à luz de posições heideggerianas, como é que se poderia visualizar essa situação. Tá? Heidegger se sai melhor. Tá? A ideia de que há uma métrica da mudança epocal na filosofia de Heidegger não é nem evidente nem pacífica, e isso obviamente não porque a dimensão historial, como ele diz, não seja um momento essencial do seu pensamento, mas porque é difícil determinar com precisão que princípio o filósofo emprega para efetuar a divisão das épocas. Assim como também é difícil determinar com segurança e clareza o modo como determinadamente ele traça a linha divisória entre as épocas distinguidas. Na verdade, parece haver no pensamento de Heidegger sobre essa questão um duplo princípio. O primeiro, e que parece mais fundamental, pensado por Heidegger, se entendo corretamente a partir do que o Casanova, professor, que é um grande especialista na obra do Heidegger, denomina de segundo momento da sua compreensão do primeiro início, o Sr. von Hermann, o momento da transformação interna do pensamento da ontologia fundamental, que é muito alusivo. Eu fiz esse texto originalmente, foi apresentado para Heideggerianos, tá? Então eles entenderiam isso aqui, então eu vou passar aqui. No qual os tempos que Heidegger distingue não são de algum modo inacessíveis, uma vez que seus pontos extremos se encontram ou numa circunstância originária, só parcialmente acessável mediante incertos esforços hermenêuticos para aprender rememorativo que nela sobreveio, o denominado primeiro começo, e um tempo que nos ronda, o do chamado outro começo, da superveniência antecipatoriamente indeterminada, mas cuja história vindoura a consumação da modernidade anuncia. Que a ideia heideggeriana lá de que tem assim, uma primeira visão da evolução histórica heideggeriana é o seguinte: teve lá um florescer, cresce uma antevisão, uma certa maneira de compreender as coisas, né? E depois teve uma perda disso. Né? E agora, contemporaneamente, nós estamos, quem sabe, na iminência de vermos os limites desta perda do primeiro começo. Tá? Então, a gente tem uma ideia, especialmente no segundo Heidegger, do outro começo. Tá? Mas há também, na obra do Heidegger, uma segunda maneira de pensar a história. Tá? Há certamente no pensamento de Heidegger uma segunda chave para a consideração da história, que abre para o intervalo delimitado pelo princípio e pelo fim da metafísica, em cujo âmbito desdobra-se o que da dita história do ser, é assim que Heidegger fala, né? Isso foi até agora destinado e cujas determinações nos são de algum modo mais acessáveis. Nesse caso, o acesso à história e os critérios da divisão de época são menos alusivos e enigmáticos, o desdobramento histórico da metafísica nos servindo naturalmente de guia.
Para os fins que eu estou perseguindo aqui, é tão somente esse segundo modo de divisão epocal que permitirá avaliar se os sinais que indiquei acima podem ou não ser considerados como uma nova época no desdobramento historial da metafísica, isto é, se o que eu falei ali daqueles sinais pode ser enquadrado como uma nova época lá, de acordo com essa segunda visão da história que a gente pode encontrar lá nos textos do Heidegger. Nesses textos que eu estou tendo em vista, por exemplo, na conferência O Tempo da Imagem do Mundo, o Heidegger escreve o seguinte: a metafísica funda uma era na medida em que, através de uma determinada interpretação do ente e através de uma determinada concepção da verdade, lhe dá o fundamento da sua figura essencial. Então, assim, Heidegger então tem essa ideia assim, de que se a gente olhar para a história da metafísica, a gente descobre os princípios fundamentais das grandes épocas históricas. Tá? E nesse mesmo tempo, dessa conferência, O Tempo da Imagem do Mundo, e também numa passagem que é praticamente igual no Nietzsche, esses dois volumes que Heidegger escreveu sobre Nietzsche, ele especifica isso dizendo o seguinte: o essencial de uma posição metafísica, e por conseguinte de uma das grandes divisões da história, abrange, primeiro, o modo como o homem é homem, isto é, como é ele próprio, o modo essencial da sua ipseidade, que não se identifica com a egoidade, mas se determina em relação ao ser enquanto tal. Está dizendo o seguinte: se a gente quiser entender a diferença das grandes épocas históricas, o primeiro elemento que a gente tem que prestar atenção é como é que o homem entende a si próprio. Tá? Segundo, a interpretação da essência do ser doente, quer dizer, como é que se entende o que existe e o que aparece para nós. Essas duas coisas heideggerianamente se confundem. 3. O projeto da essência da verdade, quer dizer, o que se entende por verdade, tá? Para simplificar. E o sentido em que em cada uma destas épocas se entende a posição do homem. Quer dizer, é ele que mede o mundo ou ele é medido pelo mundo? A identificação de quais são para Heidegger essas posições fundamentais, determinadas a partir desses aspectos constitutivos de uma posição metafísica fundamental, não é, contudo, fácil. Tá? Pois a dependência da determinação dessas posições da interpretação do pensamento dos grandes filósofos faz com que Heidegger varie os elementos conceituais empregados para determinar divisivamente a história do ser. Vou simplificar. Tá? Vou pegar a seguinte passagem. Numa conferência que ele fez tardia, que chama Tempo e Ser. Quando Platão representa o ser como ideia, como koinonia das ideias, Aristóteles como energia, Kant como posição, Hegel como conceito absoluto, Nietzsche como vontade de poder, não se trata de doutrinas produzidas ao acaso, mas palavras do ser que respondem a um apelo que fala no destinar, que é si mesmo oculto, que fala no se dá ser. Tá? Desculpem, é assim que o Heidegger fala, mas tem aqui um elemento de discriminação dos aspectos que seriam constitutivos desta variação, do modo como a história é pensada e determinada a partir de certas posições filosóficas fundamentais. Bom, deixando de lado, tá? Um esforço para tentar, de maneira muito precisa, fixar essas referências filosóficas que heideggeriana marcam a divisão epocal da história do ser e nos permiti-los fazer uma análise desses sinais históricos que eu falei acima, à luz desses critérios, talvez se possa dizer que o Heidegger não é, se sai melhor porque ao examinar não é, a história da metafísica a partir da prevalência do sujeito humano e do modo como na modernidade o sujeito humano se pôs como o senhor e o explorador do mundo,
que é a tese de Heidegger, quer dizer, os textos de Heidegger sobre a técnica dizem isso, tá? Então, todos esses elementos novos, aqui os meus sinais ali estavam fazendo remissão, poderiam ser todos interpretados como expressão desta mesma disposição de dominação e do risco que vai envolvida nela. Tá? Quer dizer, o Heidegger poderia dizer, por exemplo, o seguinte: o fato de que estejam agora mexendo no coração da natureza e transformando a natureza em artefato só faz confirmar o que eu estou dizendo. Né? Que o mundo contemporâneo não faz senão levar ao seu acabamento esta pretensão que vem da época moderna de controle absoluto do mundo, né? E de exploração e subjugação do que existe aos desígnios e intenções dos homens, e que ela está encontrando o seu limite. Tá? Quer dizer, a mesma coisa com relação aos tais cuidados do corpo em vez dos cuidados da alma. Então, nesse sentido, esses avanços da engenharia genética sobre os quais eu estava aludindo acima, do ponto de vista heideggeriano, poderiam ser facilmente enquadrados, não é? Dentro deste mesmo projeto de controle que feito a partir do sujeito, como ele fala. Tá? E eles dão um nome para isso, que é uma palavra alemã que eu não sei como traduzir, é muito difícil, que eles chamam isso de Gestell, tá? Que é um certo modo de dominar e de arranjar as coisas. De modo que o Heidegger poderia dizer o seguinte: olha, professor, o senhor está enganado, tá? Essas novidades todas aí não tem nada que permitam dizer que tem uma nova época. Tá? A gente está tendo apenas o amadurecimento e a consumação de um certo tipo de organização e de posição dos homens frente ao que existe, que é caracterizado por uma pretensão de dominação, de exploração e de controle. E é isso que não está chegando à sua consumação, mas é o que estava já contido, pelo menos, e prenunciado, desde que se passou a fazer do sujeito o ponto de partida, tanto do conhecimento quanto da ação. Para falar uma coisa final aqui, me parece que, no entanto, essas teses filosóficas mais profundas, o caso do Kant é um pouco mais sutil, tá? Mas tanto a posição do Hegel como a de Heidegger, elas põem a barreira muito alta. Tá? Eu acho que elas não permitem que a gente faça uma avaliação da situação presente de uma maneira adequada. Porque o Heidegger talvez, né, vamos lá, a teoria heideggeriana, tá? O que é a técnica, o seu enraizamento na história da metafísica, na história da modernidade, ele tem uma largueza, vamos dizer assim, de apreensão das coisas que parece mais abrangente, mas ao mesmo tempo ela está muito alta, assim, e você tem dificuldade de descer a esses detalhes, mas ele talvez não tivesse razão, ele mostraria como essas coisas todas que eu me referi ali são ilustrações da mesma tese fundamental dele. Mas tem certas coisas, mas por outro lado, por que ela é muito abstrata? Porque, por exemplo, essas implicações sobre as relações humanas é mais difícil de enquadrar dentro do esquema dele. Depois, os desdobramentos políticos também, parece que uma visão filosófica para medir as novidades da época histórica, né, a partir dessas referências que eu propus aqui, põe a régua muito alto, quer dizer, não deixa a gente aprender com mais precisão o que está acontecendo. Eu estou um pouco influenciado aqui, nessa minha consideração final, pela leitura desse livro do Ulrich Beck, aí, que se chama Metamorfose do Mundo. Tá? Esse livro é um livro importante, sabe? Ele tem uma tese de que a gente não pode compreender o mundo contemporâneo nem como uma evolução e nem como uma revolução, que é um processo de metamorfose, e o conceito básico para entender essa diferença está em que o Beck chama a atenção de que uma grande parte dessas configurações que eu descrevi
e ao apresentar aqueles sinais, elas são produzidas como colaterais, tá? Quer dizer, elas são efeitos indiretos de coisas que são constitutivas da experiência de construção do mundo contemporâneo, que não foram intencionadas por ninguém, mas cujo desdobramento produz essas por exemplo, assim, parte lá que eu falei lá sobre o desenvolvimento das técnicas aí relativas à procriação humana. Elas foram pensadas inicialmente para dar um jeito de que pessoas que tinham dificuldade para ter filhos não pudessem vir a ter os seus filhos. Agora, o desdobramento de que isso pode ter um impacto muito grande na estrutura básica das famílias, tá? E numa relação muito essencial da experiência humana, que é a relação mãe e filho, que isso pode vir a se enfraquecer e ser moldado de uma outra maneira, não foi intencionada por ninguém. As redes também não foram concebidas inicialmente para criar um dispositivo assim de reforço dos nossos desejos e expectativas, que os caras ficam dizendo, bom, uma vez você viu esse site aqui, então você quer isso aqui. Ah, não sei o que é. Então, quer dizer, e vira fazer uma espécie de constrição, de fechamento das nossas expectativas, como eu procurei explicar ali. Não foram feitas para isso. Elas foram feitas e surgiram no meio científico para facilitar as trocas. Então, a tese, que é uma tese eu acho profunda e interessante do Rosberg, né, de que você está diante de um certo tipo de transformação social que caracteriza um mundo novo e que ele é produzido, por assim dizer, indiretamente. O Beck não faz uma avaliação assim, qualitativa a partir do parâmetro kantiano, quer dizer, está levando para o melhor ou para o pior. Ele toma uma posição mais reservada com relação a isso, mas, num certo sentido, tudo faz pensar que ele pensa que nós estamos, talvez, na iminência de vir a ter que fazer uma reversão, tá? Especialmente com relação às relações com a natureza, em função, não é? Por isso ele tem, assim, tem um catastrofismo otimista, né? As coisas estão se tornando tão críticas e tão graves que talvez vai haver umas transformações ainda mais profundas, pondo uma medida. E aí até não ficaria tão longe da ideia heideggeriana lá do outro começo. Enfim, meus caras, são investigações aqui de caráter um pouco pessoal da minha parte, de entender, afinal de contas, esse mundo em que a gente vive. Maravilha. Muito obrigado.